Boa noite, estamos aí entrando no ar com mais um Leitura de História na Quarentena. Vou dar algumas notinhas do dia de hoje e passo em seguida para os nossos dois personagens da história que pouca gente conhece com uma certa profundidade. Uma nota que saiu hoje na imprensa foi que a juíza Gilza Helena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, extinguiu uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público de São Paulo de improbidade administrativa contra os ex-governadores Geraldo Alckmin e Alberto Goldman, envolvendo licitação e assinatura do contrato para construção e concessão dos trechos sul e leste do Rodoanel. Extinguiu, sabe-se lá o porquê que foi extinguido, por fatores meramente jurídicos, mas se foi pela morosidade do judiciário, aí é lamentável. Em resposta ao presidente da República, o Senado decidiu não votou hoje, a medida provisória do contrato verde-amarelo que reduz impostos às empresas na contratação de jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos. O texto perderá a validade se não for aprovado pelos senadores até segunda-feira, dia 20. As bancadas ainda vão discutir se a medida será votada, ou seja, a tendência da medida provisória é caducar. Então, tá difícil, tá muito difícil para o nosso executivo lidar com o Senado e com a Câmara. Ainda mais quando a gente vê que o nosso presidente aí, ele não tem lá muito jogo de cintura para lidar com o presidente da Câmara e muito menos do Senado. Eu achei hoje à tarde não dá para chamar de artigo, mas um comentário muito interessante a respeito da crise entre o Poder Executivo e o ex-ministro Henrique Mandetta, e que realmente a gente acompanhou o desfecho desse embate executivo-Ministério da Saúde, pensando informações, conjecturando algumas situações, mas aqui o cronista foi bem feliz nas suas colocações. O comentário aqui é do Stephen Kenneth, ele é consultor de empresas no estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: a briga de bastidores entre Bolsonaro e Mandetta jamais será retratada corretamente. Nunca acreditem num livro de história daqui para frente, ainda mais quando quem escreve a história é exatamente os intelectuais da esquerda. Para entenderem essa briga, primeiro alguns fatos. O Exército Brasileiro se preocupou com saúde desde o seu início, preocupado que era com seus soldados. Possuía 3 dos melhores hospitais da época e criou a Escola da Saúde do Exército em 1921, Escola de Aplicação do Serviço de Saúde do Exército em 1921 e a Escola de Saúde do Exército em 1933. Em 1904, o Exército se viu envolvido com a revolta das vacinas contra a varíola, quando a população se revoltou contra a vacinação em massa. 1904. Por isso, epidemias e vacinas foram sempre assuntos discutidos entre nossos militares, mais do que nossos médicos. Os médicos do Exército são também os que mais entendem de malária. Em São Paulo, nenhum médico jamais viu essa doença. Mesmo não sendo médico, Bolsonaro teve uma exposição à medicina bem diferente do Mandetta, um ortopedista que praticamente nunca exerceu a medicina. Em março, Trump liga para Bolsonaro perguntando qual era a produção brasileira de hidrocloroquina e que ele deveria investigar porque parecia ser um game changer.
Bolsonaro, obviamente, consultou seus médicos do Exército, que ele confia mais e que entendem muito desse remédio e usam direto na Amazônia tratando malária. Bolsonaro fica animado e repassa essa informação ao seu ministro. Mandetta simplesmente descartou. Bobagem. Combateu a hipótese a ser testada desde seu início. Não sendo médico, Bolsonaro obviamente cedeu. Mas começa a perceber que há dois tipos de medicina: a do conhecimento do seu exército e a do político na área da saúde, que começa a ter sonhos mais altos. Bolsonaro é duramente pressionado também pelo Guedes, que o alerta contra um confinamento exagerado, que poderia parar a economia, quebrar milhares de empresas e empossar de vez. Entre salvar possivelmente 2.000 idosos em situação crítica e salvar da fome 40 milhões de possíveis desempregados, Bolsonaro não tem mais dúvidas. Bolsonaro passa a ser o único a perceber que o problema não é salvar vidas do coronavírus, e sim salvar a vida econômica, especialmente dos 12 milhões de desempregados, por exemplo, que hoje já estima-se ter ultrapassado dos 20 milhões. Que se não acharem emprego, não terão mais um ano de vida se morrerem de fome. O segundo atrito entre Bolsonaro e Mandetta aparece quando surgem as notícias do Prevent Senior, que anima os médicos do Exército e do próprio Bolsonaro. Bolsonaro volta à carga e recebe mais negativas. São picaretas, retruca Mandetta. Não é uma empresa séria. São um bando de irresponsáveis, que o ministro repetiu deselegantemente numa coletiva. Mandetta sugeriu intervir na Prevent Senior e impedir o uso desse remédio não comprovado, mas que todo médico famoso infectado implorou para tomar. Foi aí que até eu fiquei preocupado. Fã que eu era da postura segura do ministro Mandetta até aquele momento. A Prevent Senior é uma empresa vencedora, case mundial, estudada pelos administradores hospitalares do mundo inteiro, ensinado na Harvard Business School, que confio. Bolsonaro demorou para ser informado da briga pessoal entre Mandetta e a Prevent Senior, que agora já é conhecida pela maioria da imprensa, calada. Não somente se sentiu enganado pelo seu ministro, em detrimento da nação, mas ficou furioso com o despreparo e motivação de seu assessor. Tornaram a hidrocloroquina uma batalha política em vez de uma decisão do paciente à beira da morte e seu médico. E total descaso para aqueles que não podem ficar um dia sem trabalho. Em vez de se unirem diante de uma crise, muitos líderes brasileiros estão querendo aproveitar a pandemia para tomar o poder em 2020, quando nesses momentos se espera a cooperação de todos, inclusive dos políticos e da imprensa em oposição. Muito bem relatada aí a cronologia dos fatos desse atrito que resultou na demissão do ministro Mandetta, feito pelo Stephen Kenneth. Mas vamos para a nossa pauta de hoje. Hoje eu trouxe dois personagens da história. Um da história do século passado, da história brasileira, e o outro personagem é da história contemporânea, é da primeira-ministra Angela Merkel. Mas vamos começar pelo nosso personagem brasileiro aqui. Getúlio Vargas. Abre aspas. A missão social e política de meu governo não foi ideada pelo arbítrio de um homem, nem por interesses de um grupo. Foi-me imposta, a mim e aos que comigo colaboraram, pelos interesses da vida nacional e pelos próprios anseios da consciência coletiva. Essa frase foi proferida pelo Getúlio Vargas em 1º de janeiro de 1951. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, portanto ele faria aniversário neste domingo, e foi um dos mais centrais e relevantes figuras políticas da história do Brasil. O gigantismo de Vargas faz impossível que falemos da história da República sem tocar em sua obra e as influências que seu legado político deixou mesmo depois de sua morte, que em si
foi de um peso político singular. Falar de Vargas como figura política é falar do desenvolvimento do Brasil como Estado e como nação, em termos tão profundos e relevantes que trazem peso histórico até os dias de hoje. Vargas nasceu numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada São Borja, e era filho de Cândida Francisca Dornelles e do general do Exército Manuel do Nascimento Vargas, que foi combatente na Guerra do Paraguai. Estancieiros gaúchos da fronteira com a Argentina, já no final do período imperial, tinha mais 4 irmãos, Espartaco, Viriato, Protásio e Benjamim. Quando o pequeno Vargas teve sua certidão mudada e a data oficial de seu nascimento marcada como 1883, data que sempre defendeu publicamente, mas a informação da paróquia de São Borja prova sua naturalidade real de 1882. O primeiro contato de Getúlio com a política foi através do influente político da época, o gaúcho Pinheiro Machado, que o indica a carreira e o introduz ao tema, levando-o a estudar para tornar-se advogado, primeiro em São Borja e depois em Ouro Preto, Minas Gerais. Porém, em 1897, numa briga envolvendo Getúlio e o irmão, um estudante de São Paulo, morre a tiro, fazendo com que os irmãos retornassem ao Rio Grande do Sul. O jovem Vargas, então, aos 16 anos, ingressa na carreira militar, tornando-se soldado raso do batalhão da cidade. Esse contato com o exército será relevante depois, quando Vargas for presidente. Getúlio, então, se inscreve na Escola Preparatória e de Tática do Rio Pardo e pouco tempo depois é transferido a Porto Alegre para encerrar seu treinamento. Lá, conhece 2 elementos relevantes de sua futura carreira política: Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, e assume a patente de sargento. Em 1904, ingressa na Faculdade Livre de Direito do Rio Grande do Sul, onde se forma bacharel em Direito em 1907, começando a trabalhar como promotor na capital do estado e depois retorna à atividade de advocacia em São Borja. Era diretamente influenciado pelo positivismo castilhista e tinha como grande referência profissional o patrono do Rio Grande do Sul, Júlio Prestes de Castilhos, disseminador da doutrina positivista pelo Brasil. Vargas se destacava em sua turma por seu entusiasmo e capacidades de oratória, tendo sido escolhido para representar a faculdade e discursar no funeral de Júlio de Castilhos. Em 1909, Vargas se candidata e é eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, filiado ao Partido Republicano Rio-Grandense, e reeleito em 1913, mas renuncia ao segundo mandato em protesto a decisões tomadas pelo presidente do estado, Borges de Medeiros. Nesse meio tempo, Vargas se casa com Darcy Lima Sarmanho, num arranjo político regional entre sua família Chimanga e ligada ao Partido Republicano, e a família da moça, que era Maragato e federalista. Em 1917, Getúlio retorna novamente à Câmara dos Representantes e assume mais 3 mandatos, 1917, 1919 e 1921. Seu último mandato, de 21 a 24, Vargas ganha exímio destaque como articulador político, em posse de um forte poder de discurso. Líder do PRR, ele era a cabeça do bloco maioritário da Câmara e capitaneou um movimento bem planejado de conciliação com a oposição e diminuição do conflito com os federalistas do recém-nomeado Partido Libertador. Também foi central na articulação política do Tratado Brasil-Uruguai, que delimitou oficialmente a fronteira sul do país, chegando a ser citado em agradecimento feito pelo Barão de Rio Branco. Em 1923, é convocado pelo partido para concorrer ao cargo de deputado federal, tornando-se líder da bancada gaúcha no Rio de Janeiro até 1926. Durante o mandato, apoiou o governo de Arthur Bernardes, convocando o exército gaúcho a São Paulo durante a revolta de 1924 e manteve a posição de resistência e contenção de movimentos tenentistas.
Em 1926, o então eleito presidente Washington Luiz convoca os líderes das bancadas estaduais da Câmara dos Deputados como ministros federais. Vargas, como líder da bancada gaúcha, assume então o Ministério da Fazenda e comanda a reforma monetária e cambial do governo. Abandona o cargo no ano seguinte para se lançar candidato à presidência do Estado. Vargas ganha e governa o Rio Grande do Sul, tendo como mandato o período de 1928 e 1933. Seu mandato será interrompido pela Revolução ocorrida em 1930. Assumindo o governo do Rio Grande do Sul, Vargas inicia um importante movimento de oposição ao governo federal, exigindo o fim da corrupção esquemática do sistema eleitoral e expansão do direito às mulheres, defendendo o uso do voto secreto. Criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e apoiou a fundação da Varig, além de realizar melhorias na zona portuária e criar um cenário político em que conseguiu apoio político tanto do PRR quanto dos federalistas do PL. Seu mandato será então cortado pelo forte movimento de oposição nacional ao então eleito presidente, ainda não empossado, Júlio Prestes, de São Paulo, em 1929. Vargas então assume a liderança da Frente Gaúcha da Aliança Liberal, responsável pela derrubada do governo, pega um trem até a capital usando as vestes tradicionais de seu estado, bombacha, casaco de couro e botas, da estação de trem, sobe em um cavalo e marcha em direção à sede do governo. Estava acionada a famosa Revolução de 30, em que Vargas assume a junta provisória que derruba o presidente Washington Luiz e depois é eleito pela junta presidente oficial do Brasil. Assumindo a presidência em 1930, Getúlio instaura uma ditadura de caráter provisório, com o objetivo de reestruturar o sistema político e econômico do país, que vivia a estrutura do café com leite, onde os presidentes se revezavam entre Minas, Rio e São Paulo. Revogada a Constituição de 1891, o Brasil se encontrava sem uma carta de leis oficial. Os poderes factuais de Vargas eram praticamente ilimitados. Vargas criou o Ministério do Trabalho, Trabalho e Indústria e o Ministério da Educação e da Saúde Pública e nomeou uma série de interventores que assumiram a presidência dos estados, num esquema parecido com o feito na gestão Hermes da Fonseca. Vargas também articulará o Congresso Nacional no desenvolvimento de uma nova política trabalhista de associação dos sindicatos ao presidente, política que assumirá sua forma mais poderosa no Estado Novo no fim dos anos 30 e início dos anos 40. A quebra com a normalidade do Estado, que impunha uma soberania das elites paulistas e mineiras, gera uma importante revolta em São Paulo, que será conhecida como Revolução Constitucionalista, que em 1932 tenta restaurar a ordem vigente antes do golpe de Vargas. O levante paulista desencadeia uma guerra civil. Vargas teve que articular o exército brasileiro, que se encontrava desarticulado pelas divergências internas em relação aos rumos políticos que o país assumia. Muitos oficiais temiam perder suas posições em uma eventual vitória paulista, porém o presidente conseguiu desenvolver uma articulação, principalmente com as tropas do sul de Minas Gerais, e derrota o levante constitucionalista em cerca de um ano. Porém, a demanda do levante apareceria com demandas quase inevitáveis na presidência da República, o que obrigou Vargas a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que redige uma nova carta, a Constituição de 1934, que abrange uma série de inovações democráticas, como o voto feminino, o voto secreto, que ia na contramão aos objetivos paulistas de reestruturar a ordem de 1891.
A Constituição também previa a eleição indireta do presidente e a convocação de uma eleição em 1938. O Congresso, então, elege Vargas presidente constitucional com um mandato de 4 anos. Vargas saiu vitorioso e reestruturou a ordem política do país a ponto de criar o terreno para instituições políticas de caráter nacional, não mais regional como os partidos da Primeira República. Nascem então 2 grupos não varguistas que ganham poder na sociedade. Os integralistas, inspirados no fascismo europeu, e os comunistas, patrocinados pela União Soviética. O projeto nacionalista de Vargas começa a tomar rumo, pois agora as formas de decisão das políticas do campo econômico e cultural começam a tomar abrangência diante de um recorte federal e não mais regional. O governo, apesar de bem sólido, vai passar por uma tentativa de golpe conhecida como Intentona Comunista, em que a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, tenta tomar o poder. Completamente derrotados, os comunistas criam um ar de desconfiança na população que começa a temer um novo levante de sucesso. Vargas, articulador que era, percebe um espaço em que pode reassumir o papel de unificador e controlador da situação nacional. O mandato. Articulado com o exército, ele dá um golpe em seu próprio governo e assume a presidência interina do país, agora como ditador assumido. Nasce o Estado Novo, nome inspirado na experiência salazarista em Portugal, regime de pretensões fascistas, centrado em Getúlio Vargas, com uma nova Constituição e um projeto de integração nacional. Vargas, então, suprime a liberdade partidária e anula a possibilidade de novas eleições. Seu projeto agora é claro: industrialização, unificação cultural e criação de um suporte imaginário para a criação do brasileiro. Criar o brasileiro. Uma sociedade brasileira. Para tanto, o presidente cria todo um suporte institucional de manutenção da ditadura. Ele aumenta a autonomia da censura, cria o Tribunal de Segurança Nacional, o Departamento de Imprensa e Propaganda, dá plenos poderes ao Departamento de Ordem Política e Social, cria órgãos de concurso público e inicia um empreendimento de expansão da fronteira para o oeste, ocupando territórios anteriormente reservados aos indígenas. Então nós temos aí um Brasil que, primeiro, não tinha uma identidade nacional. Nós tínhamos muita influência dos imigrantes europeus e os brasileiros, aqueles miscigenados entre índios, portugueses e indígenas, né, não tinham uma identidade, não se sentiam brasileiros. Ou se sentiam nordestinos, baianos, mineiros, o pessoal do sul do país com muita influência da cultura dos imigrantes europeus, e o Vargas queria que o brasileiro criasse uma identidade, um sentimento nacional ao Brasil. Vargas tentava ao mesmo tempo aproximar o Brasil das potências do eixo e não criar atritos com os Estados Unidos, maior potência do continente. Para tanto, ele inicia uma série de negociações pelo mundo, tentando conseguir a entrada de capital estrangeiro a juro baixo, que pudesse sustentar o projeto de industrialização nacional e substituição de importações. Vargas começa as negociações com a Alemanha, que tinha interesse num aliado em território americano. As negociações foram tão bem articuladas que Vargas conseguiu uma série de acordos comerciais e de empréstimos bancários com os Estados Unidos, com medo do Brasil se articular com a Alemanha de Hitler, em que o Brasil sai
como elemento com mais vantagem. Então Vargas dá início a seu projeto de industrialização e autonomização do país. A juros baixos, o capital norte-americano foi suficiente para a criação da rede de indústria de base, necessária para o Brasil produzir autonomia econômica. Em troca, o Brasil se alia à rede de aliados militares dos Estados Unidos. Em 1941, quando os japoneses atacam diretamente a Marinha Americana, os países entram na guerra que era travada na Europa desde 1939. Desde 1940, o governo Vargas sofria bastante oposição. A aliança com os Estados Unidos criava atrito do presidente com a esquerda. O autoritarismo de sua ditadura corroía sua relação com diversas esferas da sociedade, e a entrada do Brasil na Segunda Guerra aumentou seu conflito com os militares. Precisando reatar laços para a manutenção de seu poder e, ao mesmo tempo, necessitando conter a euforia das fábricas e dos sindicatos, que eram espaço para o possível desenvolvimento de centros de articulação do Partido Comunista, Vargas assume a pauta trabalhista. O presidente, então, cria a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, que oficializa uma série de direitos aos trabalhadores brasileiros e estrutura um novo esquema sindical baseado no corporativismo, como defendiam os integralistas, onde os sindicatos respondem diretamente ao governo federal e ao sistema unificado com base nos ofícios, possibilitando o ordenamento sindical na correlação, um grupo de ofício, um sindicato nacional. Quebra-se assim a autonomia de luta dos sindicatos e permite um maior controle de seu funcionamento interno. Vargas cria, nesses anos, sua figura de salvador da nação, além de pai dos pobres e inventor do Brasil. Ele forma uma coesão cultural para o desenvolvimento de uma ideologia nacional, oficializa o carnaval, dá nomes e cores à identidade nacional, cria a metáfora do povo brasileiro como feijoada e muitas outras citações que até hoje se mantêm no folclore nacional. Vargas também proíbe as nacionalidades não brasileiras e persegue as formas de manifestação identitárias dos germânicos, dos nipônicos e dos italianos. Com o retorno das tropas brasileiras à América, depois da derrota da Alemanha, muitos militares se depararam com uma bizarra contradição do governo brasileiro. Suas tropas foram levadas à Europa para lutar contra o nazifascismo, mas o próprio governo era uma ditadura nacionalista e racista. Essa contradição será a base para o movimento militar em 1945, que exige a saída de Vargas do poder. A grande força de apoio de Vargas, de caráter mais popular, ficou conhecida como os queremistas, que clamavam pela manutenção da presidência de Getúlio sob a ordem "Queremos Vargas". Temendo a iminente deposição vinda de um golpe militar que estava se articulando, Vargas renuncia à presidência, deixando José Linhares na presidência, seu vice, provisoriamente, e entra em uma espécie de exílio de volta à cidade natal de São Borja. No dia 2 de dezembro, são convocadas novas eleições parlamentares e presidenciais para o realinhamento da política nacional. Vargas é novamente eleito senador pelo PTB, o mais votado naquele ano. Lembrando que o presidente que sucedeu Vargas foi o general Eurico Gaspar Dutra, que era copa e cozinha do Getúlio Vargas. Ou seja, ele renunciou, ele foi concorrer ao Senado, mas o presidente que entrou, que o sucedeu,
era da mesma linha política e com os mesmos anseios que o próprio Vargas. Vargas perdeu a presidência sem perder, porém seus direitos políticos não receberam qualquer represália. Agora, senador pelo PTB, ainda na política, Vargas precisa tomar posição nas eleições presidenciais. Inicialmente, ele se recusa a apoiar Eurico Gaspar Dutra, pois o considera um traidor que participara de sua destituição. Porém, foi convencido de que se Eduardo Gomes, da UDN, ganhasse, haveria um movimento muito maior de quebra das obras desenvolvidas no Estado Novo. Vargas então apoia a Dutra, que assume a presidência sob nova Constituição, a Constituição de 1946. Em 1947, abre mão do seu mandato de senador e retorna a São Borja para um retiro pessoal, cuidar das suas fazendas, da sua vida particular. Extremamente clamado pelo povo, em 1950, Getúlio aceita retornar à política e se lançar candidato à presidência. O PTB lança então a campanha Ele Voltará. A equipe de Vargas então inicia uma vasta campanha pela reeleição do ex-presidente, com várias fotos, santinhos, passeatas e músicas. Sua principal força de oposição, a UDN, tinha como porta-voz o inteligente articulador Carlos Lacerda, que clamava que não seria permissível que Vargas assumisse novamente a presidência. Em 3 de outubro de 1950, Vargas é eleito novo presidente do Brasil pelo voto popular. A UDN era um grupo que a gente poderia comparar hoje como se fosse o DEM ou o PSDB, UDN, União Democrática Nacional. E lembrando que o Carlos Lacerda, que era a liderança da UDN, ele era oriundo e formado nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro, PCB. A eleição foi celebrada por vários. Músicas foram escritas em homenagem ao velhinho e as ruas foram tomadas pelas comemorações nostálgicas a Vargas. Os primeiros anos do governo já foram marcados por certa confusão, em que os ministérios foram mudados várias vezes. Muitos ministros tinham relações tradicionais com Vargas desde 1930, como Góes Monteiro, Oswaldo Aranha, Vicente Rau, Juracy Magalhães, que assume a recente e recém-fundada Petrobras. Novos políticos também tinham espaço no novo governo, como é o famoso exemplo do ministro do Trabalho, João Goulart, conterrâneo de Getúlio. Vargas sofre os primeiros choques de sua base de apoio com o Manifesto dos Coronéis, que demonstrou certa fragilidade das bases militares de Vargas, e com a confusão do aumento de 100% do salário mínimo que levou à demissão de Goulart do ministério. Porém, será com o atentado da Rua Toneleiros que seu governo sofre um duro golpe. O atentado envolve o chefe da segurança pessoal do presidente, Gregório Fortunato, que comanda a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que leva um tiro no pé e dá real morte do major Rubens Florentino Vaz. O atentado gera total desestabilidade do mandato e cria todo um bafafá que abre espaço para diversas conspirações. Depois do atentado, as pressões pela renúncia eram várias e muito se especulava de uma nova tentativa de assumir um cargo de ditador novamente pelo presidente. Vargas convoca várias reuniões ministeriais de emergência para tentar resolver a crise em que seu governo se encontrava. Muito se tentou criar para diminuir a situação, mas foi uma decisão pessoal de Vargas que resolveu a situação. No dia 24 de agosto de 1954, a situação do Rio de Janeiro era catastrófica. Lacerda convocou manifestações próximas ao Palácio do Catete
pedindo a renúncia de Vargas. As diversas reuniões ministeriais convocadas pelo presidente tiveram pouco efeito e o palácio vivia em correria. O clima era de possível golpe militar. Num ato categoricamente político, no meio da noite, sozinho nos aposentos presidenciais, Vargas pega um revólver na mesa de cabeceira, aponta contra o seu próprio peito e atira. Ao som do tiro, ecoa pelo palácio e a primeira pessoa a entrar no quarto para socorrer o presidente é sua filha Alzira, que se depara com o presidente morto de pijamas, com o peito ensanguentado. Pois bem, nós aprendemos através dos livros de história que o Vargas se suicidou deixando uma carta para a nação. Pois bem, há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, foi exposta os resultados de uma investigação científica sobre o suposto suicídio de Vargas. E foi constatado que Vargas não se suicidou, ele foi assassinado. E bem provável que quem tenha praticado o assassinato de Vargas tenha sido o próprio chefe da segurança pessoal, o Gregório Fortunato. Quem o matou, jamais saberemos, mas que ele não se suicidou, disso a ciência já deu conta de esclarecer. Muito bem. O segundo personagem da história que eu trago, ela ainda está à frente do governo da Alemanha, que é a primeira-ministra Angela Merkel, muito elogiada e de sucessivos mandatos como primeira-ministra naquele país europeu. Mas pouco se sabe sobre a sua vida, né? Se conhece muito, ou se comenta muito, ou se acompanha muito a sua vida pós-entrada na política, mas anteriormente pouco se sabe. Inclusive na Europa já circulam alguns livros de biografia não autorizada, que vem sendo censurada, proibida, né? E aí quando existem certas proibições, fica aquela pulga atrás da orelha. Está escondendo o quê, né? Mas vamos conhecer um pouco mais da primeira-ministra alemã Angela Merkel. Rebecca Dorothea Kastner é o nome verdadeiro da Angela Merkel, tá? Ela sempre mascarou suas agendas ideológicas e práticas usando o sobrenome de seu primeiro marido, Ulrich Merkel, que passou por sua vida como um meteoro e para quem, segundo ela própria, nunca foi muito significativo. Rebecca Dorothea Kastner é filha de Horst Kastner, falecido em 2011 em Berlim, pastor judeu protestante em Templin e de mãe polonesa, professora de latim e inglês em Hamburgo. Ela se interessou por política enquanto estudava física na Universidade de Leipzig e se matriculou na Juventude Livre Alemã, o único partido da extinta Alemanha Oriental, ou Alemanha Comunista, para o qual trabalhou no campo da propaganda. Ou seja, desde a juventude, a Angela Merkel ela foi forjada, criada nas fileiras da Juventude Livre Alemã, que era uma ala jovem do Partido Comunista da Alemanha Oriental. Primeiro e único partido que existia lá. Após a queda do Muro de Berlim, no ano crucial de 1989, depois de ingressar no Partido Social Democrata, que havia mudado de nome para Retorno Democrático, em meados de dezembro de 89, Kastner rapidamente decidiu criar, junto com a CDU,
o Aliança para a Alemanha, submetendo-se às primeiras eleições gerais e finalmente alcançando a Câmara Popular da Alemanha Oriental. Aqui está como Angela Merkel, ou Kastner, como era conhecida, conseguiu ascender com os nomes mais importantes, como Barbel, Günter Krause, Rainer Ortleb, Markus Meckel ou Reiner, começando sua carreira vertiginosa no poder. O último primeiro-ministro da Alemanha Oriental, Lothar de Maizière, que a nomeou como membro da República Federal da Alemanha em 1990. A queda do Muro de Berlim em 3 de outubro de 1990 foi apenas uma das muitas farsas, já que a Alemanha ainda está ocupada militarmente com outras nações pela empresa da Aliança Atlântica. E apesar dos muitos golpes textuais que a sociedade espalhou, o governo alemão nunca assinou, até agora, não há nenhum tratado de paz para a Aliança Atlântica, motivo pelo qual a Alemanha ainda é comissionada pela mesma sociedade intrusiva e pelo mesmo motivo que possui apenas uma Constituição provisória de 1944 até agora. Helmut Kohl, ou Enoch Kohn, coloca Rebecca Dorothea Kastner como ministra do Meio Ambiente, da Mulher e da Juventude, e precisamente como secretária-geral e presidente do grupo parlamentar da CDU. Helmut Kohl foi líder do Partido da União Democrática Cristã de 1973 a 1998. Apesar de seus sucessos, o legado político de Helmut Kohl foi gravemente danificado por um escândalo referente ao financiamento de seu partido, um escândalo que começou em 1999, quando se descobriu que a CDU estava recebendo fundos ilegais sob sua liderança. As investigações do parlamento alemão sobre a origem dos fundos ilegais, a maioria depositada em contas bancárias em Genebra, revelaram duas fontes: vendas de tanques para a Arábia Saudita e um suborno de 40 milhões de euros pago pelo governo francês de François Mitterrand para a compra de uma companhia petrolífera da Alemanha Oriental pela empresa paraestatal ELF, dos quais 15 milhões seriam pagos diretamente à CDU como auxílio à campanha eleitoral de Helmut Kohl em 94. Mais de 300 milhões de marcos alemães em fundos ilegais foram descobertos em depósitos no cantão de Genebra. O próprio Helmut Kohl alegou que a Helf havia oferecido um investimento maciço na indústria química da Alemanha Oriental, além da aquisição de 2.000 postos de gasolinas alemães, que eram formalmente de propriedade da empresa nacional de petróleo, Minol. A Helf é acusada de financiar ilegalmente a CDU sob as ordens de Mitterrand. Em 2003, soube-se que Helmut Kohl recebeu 300 mil euros de Leo Kirsch, proprietário de um canal de TV privado, por um contrato de consultoria. A questão era muito delicada, considerando o fato de que Kirsch construiu seu império de televisão privada graças às reformas promovidas por Helmut Kohl nos anos 80. O nome verdadeiro de Helmut Kohl, um membro do Bohemian Groove, é Enoch Kohn. A família judia de Kohl era originária de Buxas, da Galiza austríaca. Ele nem alemão era austríaco. Eles emigraram para a Alemanha na época da Revolução Francesa e mudaram de nome, pois era amplamente utilizado pelos judeus durante esse período. Enoch Kohn era um membro eminente da grande loja maçônica, que aceita apenas aqueles pertencentes à religião judaica. Em 1996, ele recebeu a ordem em Munique, naquela loja, por seu serviço ao judaísmo,
e também era amigo mais próximo da família Rothschild, em Paris e Londres, e participava regularmente das reuniões de família desses grandes banqueiros, Clube Bilderberg, do CFR, do Clube de Roma, entre outras reuniões de pequenos grupos familiares. Os avós de Kohl estão enterrados no cemitério judeu de Viena. Mas vamos voltar para Angela Merkel. Dorothea Kastner nunca esteve no jogo pessoalmente, mas foi Helmut Kohl quem a patrocinou, guiando-a ao poder dentro da CDU, dentro do partido. Na política externa, o Rebecca Dorothea Kastner, que se esconde atrás do nome falso Merkel, pode estabelecer relações pessoais marcadas com Sarkozy e Medvedev, impondo suas convicções sem intermediários, não apenas em Bruxelas, mas na ilha de Uesan, a península de Kamchatka. Kastner não deve nada a ninguém. Ela tem sua história e sua agenda que ela mencionará na apresentação do livro de Roland Koch, intitulado Conservador, tentando traçar o perfil do que esse conceito significa hoje na Alemanha e no continente europeu. Angela Merkel, neoconservadora da presidência da União Europeia. A liderança da União Europeia no primeiro semestre de 2007 recai sobre a Alemanha. Aqui está o surpreendente caminho político da ex-oficial de propaganda comunista da República Democrática Alemã, então chanceler da Alemanha, reunida para o Partido Democrata Cristão, com os laços que a unem aos neoconservadores e sua concepção americana de liderança na Europa. Angela Merkel nasceu em 1954 em Hamburgo. Logo após seu nascimento, a família fez a escolha anômala de se mudar para a Alemanha Oriental. Seu pai, pastor da Igreja Luterana, fundou um seminário e administrava um centro para deficientes. Ele renuncia às críticas públicas ao regime e, portanto, se beneficia de um status social privilegiado. Ele tem 2 carros, em um país onde quase ninguém tinha carros, e tem permissão para fazer viagens frequentes à Alemanha Ocidental. Angela Merkel é uma brilhante aluna formada em física. Ela se casa com um físico, Ulrich Merkel, de quem se divorcia quase imediatamente. Mais tarde, ela começou uma família com Joachim Sauer, assim que ela se divorciou, futuramente tendo 2 filhos. Ela então se tornou pesquisadora em física quântica na Academia de Ciências. Ela se envolve politicamente na Freie Deutsche Jugend, Juventude Livre Alemã, a organização do regime que enquadra os jovens. Ela se torna secretária do setor de agitação e propaganda e é apreciada como uma das principais especialistas em comunicação da ditadura socialista. Ela costuma viajar dentro do bloco soviético, especialmente em Moscou, principalmente porque fala muito bem o russo. A queda do Muro de Berlim em novembro de 89, embora preparada e esperada há muito tempo, surpreende as chancelarias da Alemanha Oriental e Ocidental. A CIA não apoia e recruta os líderes do antigo regime dispostos a mudar de mestre e servir os Estados Unidos, assim como a União Soviética anteriormente servia. Um mês após a queda do muro, Angela Merkel muda de repente a bandeira e passa armas e bagagem para o Partido Democrático, um novo movimento inspirado na democracia cristã do oeste, da Alemanha Ocidental. Ela imediatamente assumiu as mesmas funções que desempenhou anteriormente na organização comunista. A única diferença é que sua posição muda de nome, de acordo com o léxico da Alemanha Ocidental, responsável pelas relações com a imprensa. Foi nesse mesmo período que soubemos da colaboração do presidente do movimento democrático, Wolfgang Schürer, com a Stasi, a polícia política da antiga Alemanha Oriental. Merkel, a própria, relatou aos jornais.
Schnur é forçado a renunciar e ela toma o seu lugar. Após as últimas eleições na Alemanha Oriental, embora o partido de Merkel, o Movimento Democrático, tenha registrado apenas 0,9% dos votos, ela entra no governo de Lothar de Maizière e se torna sua porta-voz, participando ativamente das chamadas negociações 2+4, porque estão participando as duas Alemanhas, além da França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, que encerrará o status quadripartido de Berlim e a ocupação aliada. Merkel também participa das negociações que antecederam a reunificação da Alemanha. Ela também trabalha ativamente para trazer a República Democrática Alemã para a economia de mercado e a zona do marco, sem demora, para evitar, afirma ela, um êxodo maciço da Alemanha Oriental comunista para a Alemanha Ocidental. Enquanto isso, seu parceiro Joachim Sauer foi contratado por uma empresa americana que trabalha para o Pentágono, a Biosyn Technology. Depois de trabalhar por um ano em seu laboratório em San Diego, Califórnia, ele se tornou um especialista na Acelris, outra empresa de folha de pagamento do Pentágono. Para Angela Merkel, é uma oportunidade de aprender inglês com perfeição. Depois de dissolver a Alemanha Oriental e fundir o Movimento Democrático, partido de Merkel, com a União Democrática Cristã, ela é eleita membro do Bundestag, o parlamento alemão, e entra no governo de Helmut Kohl. Embora muito rígido nos costumes, Helmut Kohl escolhe essa jovem da Alemanha Oriental, ou do Oriente, divorciada, sem filhos, que vive fora do casamento, como ministra da Família, Juventude e Condição da Mulher. Em 14 meses, Merkel foi transformada de responsável pela propaganda comunista na Alemanha Oriental em ministra da Juventude Democrática Cristã na nova Alemanha Unificada. Mas o orçamento de seu primeiro ministério será modesto em geral. Continuando sua carreira no Partido Democrata Cristão, Merkel tenta sem sucesso ser eleita para a presidência regional do partido em Brandemburgo. Enquanto isso, Lothar de Maizière, que se tornou vice-presidente nacional do partido, também é considerado culpado na colaboração com a polícia política na Alemanha Oriental e é forçado a renunciar. Angela Merkel o substitui. Em 94, o ministro do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear, Klaus Topfer, foi colocado na direção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Após uma queda de braço que o opunha à Federação das Câmaras de Comércio, que discorda de sua política econômica, Helmut Kohl põe fim à crise substituindo por sua protegida, ou seja, Angela Merkel, o que imediatamente faz uma limpa ao torpedear os funcionários que permaneceram fiéis ao seu antecessor. Durante esse mesmo período, ela faz amizade com seu colega francês Dominique Voynet. Em 98, o chanceler Kohl expressou sua oposição aos Estados Unidos a uma intervenção internacional no Kosovo. Os sociais-democratas de Gerhard Schröder e os verdes de Joschka Fischer equiparam Slobodan Milosevic a Adolf Hitler e pedem uma guerra humanitária. A imprensa pró-atlântica é desencadeada contra o chanceler, responsabilizando-o pelas dificuldades econômicas do país após a reunificação. Nas eleições de setembro de 98, os democratas cristãos foram surpreendidos pela onda vermelho-verde. Schröder torna-se chanceler e nomeia Fischer como ministro das Relações Exteriores. Enquanto isso, Helmut Kohl e sua comitiva mais próxima admitem ter recebido fundos ocultos para o Partido Democrata Cristão. Angela Merkel intervém publicando um artigo no jornal Oficial de Frankfurt, no qual ela se distancia de seu mentor, Helmut Kohl.
dessa maneira, obrigando-o a se retirar do partido, e também obriga o presidente do Partido Democrata Cristão, Wolfgang Schäuble, a renunciar. Como um defensor da moral pública, Angela Merkel assume a presidência do partido. Após os acontecimentos, ela decide cumprir a moral dos democratas cristãos e se casa com seu parceiro. Angela Merkel é apoiada por 2 grupos editoriais. Ela pode contar sobretudo com Fritz Springer, herdeiro do grupo Axel Springer, 180 jornais e periódicos, incluindo o Bild e o Die Welt, onde os jornalistas devem assinar uma cláusula editorial que os comprometa a trabalhar em prol do desenvolvimento de laços transatlânticos e de defesa do Estado de Israel. Ela também pode contar com sua amiga Liz Mohn, diretora do grupo Bertelsmann, número 1 da mídia europeia, como o Prisma, o grupo RTL, Random House, etc. Mohn também é vice-presidente da Fundação Bertelsmann, o pilar intelectual do atlantismo europeu. Angela Merkel conta com o conselho de Jeffrey Gedmin, enviado a Berlim especificamente para ela pelo clã dos Bush. Este lobista trabalhou pela primeira vez no American Enterprise Institute, sob a direção de Richard Perry e Madame Dick Cheney. Ele defendeu o lançamento do euro e impede igualdade com o dólar. No EEE, ele dirigiu a New Atlantic Initiative, que reuniu os mais influentes generais políticos europeus pró-americanos. Mais tarde participou do projeto para um novo século americano e redigiu o capítulo sobre a Europa do programa de neoconservadores, no qual argumenta que a Europa deve permanecer sob a autoridade da OTAN e que isso só pode ser implementado desencorajando os pedidos europeus de emancipação. Por fim, Gedmin se torna administrador do Conselho da Comunidade de Democracias, que espera uma ONU de 2 velocidades, e assume a administração do Instituto Aspen em Berlim, então para se dedicar exclusivamente a Angela Merkel. Ele recusou a oferta de seu amigo John Bolton para se tornar embaixador adicional dos Estados Unidos na ONU. Em 2003, o Departamento de Estado confiou Jeffrey Gedmin e Craig Kennedy um vasto programa de diplomacia pública, isto é, propaganda, que inclui doações ocultas a jornalistas e redes de opinião da Europa. Ainda em 2003, o chanceler Gerhard Schröder se opôs à operação anglo-americana no Iraque. Angela Merkel assina um artigo no Washington Post, no qual ela rejeita a tese de Chirac-Schröder sobre a independência da Europa, reafirma a gratidão e amizade pela América e defende o direito dos Estados Unidos de fazer guerra ao Iraque. Em 2004, enganando as cartas, Merkel impôs a eleição do banqueiro alemão Horst Köhler, redator principal do Tratado de Maastricht e arquiteto do euro, à presidência do Banco de Investimentos Europeu e diretor do Fundo Monetário Internacional. Finalmente, lança uma campanha patriótica contra o islamismo radical. Durante a campanha eleitoral para as legislaturas de 2005, Angela Merkel aproveita o aumento do desemprego e a incapacidade dos sociais-democratas em mantê-lo sob controle. Nas pesquisas, a CDU, o Partido Democrata Cristão, está 21 pontos à frente. E é nesse ponto que seu consultor oculto, Jeffrey Gedmin, se dirige a ela em uma carta aberta publicada pelo Die Welt. Depois de criticar o modelo econômico alemão, ele escreve, abre aspas, antes de avançar no país, você deve, antes de tudo, derrotar o nível intelectual, aqueles nostálgicos que continuam se arrastando. Se Sarkozy suceder a Chirac, a França poderá entrar em uma fase de crescimento.
Seria uma pena se a Alemanha continuasse a regredir. Fecha aspas. Respondendo a este convite, Angela Merkel finalmente revela suas soluções. Ela continua com um de seus consultores, o ex-juiz do Tribunal Constitucional, Paul Kirchhoff, e a equipe da Initiative für para uma nova economia social de mercado. Anuncia a eliminação do imposto de renda progressivo, a taxa será a mesma para quem não tem o necessário e para quem vive no supérfluo. O chanceler cessante Gerhard Schröder, durante um debate na televisão, critica duramente o projeto de Merkel e a vantagem da CDU é pulverizada. No final, ela recebe 35% dos votos, o SPD 34%, o restante é disperso em pequenas formações políticas. Os alemães que não querem mais aprender sobre Schröder também não querem Merkel. Após longas e dolorosas negociações, uma grande coalizão é formada. Angela Merkel se torna chanceler, mas deve entregar metade dos ministros para o Partido Socialista de Schröder. A chanceler Merkel exige a participação de um contingente alemão na força multinacional no Afeganistão, comandada pelos Estados Unidos. Por ocasião do ataque israelense ao Líbano, ele impôs um destacamento naval alemão dentro de Finu, declarando: se a razão de existir da Alemanha é garantir o direito de existência do Estado de Israel, nós, agora que essa existência está ameaçada, não podemos dizer que nada faremos. Desde 1º de janeiro de 2007, Angela Merkel presidiu a União Europeia. Não é segredo querer forçar a França e os Países Baixos a aceitar o equivalente ao projeto de tratado constitucional que eles já rejeitaram por referendo. Nem oculta a intenção de relançar o projeto de fusão entre Zona de Livre Comércio da América do Norte e a Zona de Livre Comércio da Europa, para criar o grande mercado transatlântico recomendado por Sir Leon Brittan. Investigação realizada em colaboração com a equipe editorial da Horizon at Debates. Então, esse artigo, ele é um artigo não meramente biográfico, mas uma investigação, um resumo de uma grande investigação sobre quem é Angela Merkel, né? Qual a formação política intelectual dela, o que ela pensa, não apenas para a Alemanha, mas para a Europa e, por que não, para o mundo, já que ela é ligada intimamente e fortemente aos clubes globalistas como o Clube Bilderberg. Então, por hoje, eu fico aqui com esses dois personagens da história, dois personagens bastante controversos e muito pouco conhecidos pelas pessoas, já que, no caso de Vargas, os livros são uma péssima fonte de informação e conhecimento. E no caso da Angela Merkel, como ela ainda está atuando, é muito difícil de se investigar mais a fundo a sua vida e as suas práticas. O Leitura de História na Quarentena de hoje fica por aqui. Eu retorno amanhã com mais temas para vocês. Uma boa noite a todos e até lá.